Bom, continuaremos analisando então mais um dos episódios da infância de Norim, onde aparentemente o tempo avança daquele período da infância em que Xalabal e Norim conversavam, que foi estudado no vídeo anterior, para o momento que seria uma espécie de ritual de passagem, em que o jovem Norim ali tem a sua cabeça raspada em uma espécie de cerimônia, aparentemente o símbolo daqueles que atingem a sua maioridade. A cena sugere aqui que o jovem Norim ele seria nesse momento recebido pela sociedade como um cidadão, o que deixa Jartran, pai de Norim, muito orgulhoso, dizendo então que gostaria que a sua mãe, a mãe de Norim, estivesse lá para ver isso. Não há, então, maiores referências aqui a esse ritual de raspar a cabeça, mas se observa pelos quadrinhos que nenhum dos cidadãos, homens adultos, tem cabelo, embora alguns tenham barba. Esse ritual de raspar a cabeça, ele é um tanto simbólico, A exemplo dos monges, dos militares, por exemplo, algo que remete muito aos princípios de igualdade, de simplicidade, frugalidade, que devem ser estimulados pela educação em uma república democrática. Ao rasparem as cabeças, então, tanto os monges quanto os militares, eles buscam estabelecer uma igualdade entre os seus pares e se desprendendo aqui de um aspecto que reflete a sua individualidade, a sua imagem, e algo que também resulta numa demonstração dessa simplicidade. Tá? Querendo ou não, o cabelo ele tem na imagem uma função de vaidade. O cabelo ele não tem uma utilidade prática. Isso resultaria então em um desprendimento de si, para se tornar igual aos seus pares. Os monges budistas eles raspam a cabeça em homenagem a Buda, porque as castas da sociedade ali em que ele foi criado eram extremamente desiguais e eram identificados pelo comprimento e pelo tamanho do seu penteado. E o Buda, Siddhartha Gautama, ele teria raspado então a sua cabeça ao abdicar da sua realeza, enquanto príncipe, passando então a pregar sua fé pela Índia. Siddhartha Gautama, o Buda, ele era um príncipe, uma pessoa que vinha de uma família real, portanto esse cabelo para ele era um símbolo da sua ligação com a realeza. Ao negar o seu cabelo, raspar a cabeça, ele passa então a abdicar dessa realeza e começa a pregar sua fé pela Índia. Nos quadrinhos, aqui o ritual está associado a um contexto inverso, no que parece já ser uma sociedade igualitária, em que se raspa a cabeça não para se diferenciar, mas sim para se integrar, para ser aceito como cidadão. Vale dizer que essa escolha do nome Zenla foi de fato adotada como uma referência ao Zen budismo ou ao estado Zen, essa prática de meditação. Bom, de volta à história, Jartran então estava orgulhoso de Norim por ele ter passado por esse ritual, ter entrado na sua vida adulta, e queria que a mãe de Norim, que se chama Eumar, estivesse presente naquele ritual. Ele a descreve aqui, Jartran descreve Eumar, a mãe de Norim, como sendo uma flor delicada, incapaz de lidar com a simples existência em Zenla, onde todos seriam então prisioneiros de uma cela forrada por seda. Olha que metáfora que ele usa, uma cela forrada por seda, ou seja, um local onde você tem uma riqueza muito grande, você tem uma beleza muito grande, no entanto você permanece preso, você não tem o mais importante que é a sua liberdade. Por fim, Jartran afirma estar surpreso pela taxa de suicídios não ser ainda maior do que se pode interpretar aqui que os casos de suicídio seriam recorrentes e que este teria sido o fim de Eumar, mãe do Norim. Ela teria então se suicidado. A história aborda aqui um assunto extremamente relevante e atual para a filosofia do direito e para um contexto social de forma geral. A infelicidade individual em uma sociedade supostamente feliz e bem desenvolvida. Há aqui um surpreendente paradoxo que se revela nos quadrinhos como um retrato da sociedade. Isso porque nós temos, na nossa realidade aqui, estudos que indicam que os países em que as pessoas se sentem mais felizes tendem a apresentar maiores índices de suicídio. Isso sugere aqui que o nível de felicidade dos outros pode ser um fator de risco para o suicídio.
Esse estudo ele foi feito, eu sempre coloco, tá, pessoal, aqui na descrição do vídeo, as referências. Então você vai ter lá o link para esses artigos científicos que eu vou citar aqui, e você vai ter a referência de qual livro que eu estou usando, qual autor que eu estou usando, tá? Então sempre que você quiser saber de onde eu estou tirando as informações que eu passo, tá lá na descrição do vídeo, é a última coisa, no final. Bom, há um estudo que utiliza dados internacionais e que ele obteve resultados aqui pela combinação de um grande conjunto de dados individuais sobre satisfação com a vida, bem como sobre as decisões de suicídio, obtidas por uma amostra aleatória e independente. Essa mesma comparação foi feita em diversas nações industrializadas ocidentais, tendo como resultado o mantenimento desse paradoxo e das características individuais constantes, pelo que se cogita sobre o possível papel das comparações relativas de utilidade. E o que é isso, né? Há uma forma de externalidade psicológica na decisão de tirar a própria vida. E ainda que a felicidade própria possa proteger o indivíduo do suicídio, o alto nível de felicidade dos outros se apresenta como um fator de risco, agravando então a infelicidade pessoal diante daqueles que estão relativamente mais felizes com a sua vida. Observa-se ainda que no que tange ao domínio dos sentimentos, consciente ou inconsciente, o ser humano ele compara a sua situação com a daqueles que o cercam. Tá? O cérebro ele trabalha por comparação. Se você lembrar lá na mitologia, quando eu falei sobre o surgimento do universo, o que nós dissemos? Sobre a separação dos opostos, o quente e o frio, por exemplo. É assim que a gente tem essa percepção, o que é quente e o que é frio, por comparação. O que é a luz, o que é a escuridão, é por comparação. Tá? O cérebro ele trabalha por comparação. Se a gente transportar isso para os dias de hoje, nós observamos, por exemplo, que as redes sociais nos dão um alcance de comparação muito maior do que o que se tinha anteriormente. Houve uma época, a época pré-internet, digamos assim, pré-redes sociais, em que a gente se comparava com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. A nossa comparação não tinha um grande alcance. Eu não sabia como vivia um príncipe saudita. Eu não sabia como vivia, eu ouvia falar. Mas eu consigo entrar na internet e ver o Instagram de um milionário, um bilionário, ver as viagens que ele faz, os bens que ele tem, o estilo de vida que ele ostenta. Se eu for me comparar com um desses bilionários, eu vou realmente ficar me sentindo muito inferior, pelo menos no que tange ao aspecto econômico, ao aspecto financeiro, as possibilidades de viagem, possibilidade de obtenção de bens materiais, tá? Isso é um fator de risco, tá? Essa relação de comparação, ela ocorre com relação à renda, com relação ao emprego, desemprego, obesidade, forma física de modo geral. E estes são alguns dos exemplos das pesquisas em que foram observados tipos semelhantes de efeitos cruzados. Tá? Então esses resultados eles sugerem que os seres humanos constroem as suas normas, a sua visão de mundo, observando o comportamento e o resultado de outras pessoas, tendendo a julgar então a sua própria posição com menos severidade diante de outras pessoas com resultados similares, pessoas mais próximas, que vivem uma mesma realidade. No entanto, eles tendem a julgar com mais rigor quando cercadas de pessoas com resultados considerados superiores. Esse estudo ele fornece uma simples e uma das primeiras evidências desse paradoxo, e embora existam variações em torno da média, a associação do gráfico ela permanece positiva. Aqui, gente, não é positiva no sentido de ser legal, tá? Ela permanece positiva no sentido da classificação de felicidade e taxa de suicídio aumentar proporcionalmente. Tá? À medida em que aumenta a classificação de sociedade, aumenta a taxa de suicídio. Em outras palavras, o gráfico de comparação entre essas duas variáveis indica um aumento progressivo entre felicidade e suicídio, resultado que é completamente oposto a que poderia se presumir de uma associação negativa. O que seria uma associação negativa? Quanto maior a felicidade, menor o suicídio.
Esse artigo ele limita suas comparações a países ocidentais ou estados americanos, de modo que minimiza a variação nas normas culturais, permitindo algum controle das principais diferenças socioeconômicas e demográficas que poderiam ocasionar então oscilações nesses resultados. Dentro desse rigor científico, o artigo comprova uma inclinação positiva nos países escandinavos e nações como Islândia, Irlanda, Suíça, Canadá e Estados Unidos, os quais exibem um alto índice de felicidade e de suicídios também relativamente alto. Esses dados, eles sugerem uma relação robusta, ou seja, uma relação forte e que se mantém tanto em países com invernos rigorosos quanto menos rigorosos, com mais ou menos influência religiosa, assim como em países com variações de identidades culturais, tá bom? Repetindo essa mesma forma de análise em outros países industrializados, também ocidentais, o estudo abrange então um grande conjunto de controle demográfico e socioeconômico. Trata-se de um estudo que remete à teoria dos processos de comparação social, algo que trabalha com a hipótese de que existe no organismo humano um impulso para avaliar as opiniões e as habilidades próprias individuais. De acordo com essa teoria, diante da ausência de meios objetivos ou não sociais, as pessoas avaliam as suas opiniões e as suas habilidades por comparação, tá? Respectivamente com as opiniões e habilidades dos outros, aqueles que o cercam ou daqueles ao qual o seu conhecimento alcança. Tá? Hoje isso inclui não só aqueles com quem nós temos contato, mas aqueles que nós temos um contato pela internet, tá? Por redes sociais, por exemplo. Bom, ausente então essas duas possibilidades, ou seja, de comparação objetiva ou social, essas avaliações subjetivas são instáveis. Ou seja, sem esses parâmetros de comparação, as avaliações subjetivas são variadas e imprevisíveis. Ainda que se considere ser feliz uma afirmação de caráter muito subjetivo, é possível substituir essa comparação feita pela felicidade com uma comparação pelo produto interno bruto ou pelo índice de desenvolvimento humano. Um estudo realizado no Brasil mesmo aponta que a taxa de suicídio entre adolescentes aumentou em 24% em 6 grandes cidades brasileiras entre 2006 e 2015. Ou seja, durante 10 anos do período estudado, apesar da melhoria do PIB, a taxa de suicídio adolescente aumentou, confirmando indicativos desses estudos anteriores, de que os países com maior PIB tendem a ter taxas mais altas de transtornos mentais, como a depressão, que está associada a subsequentes suicídios. Essas teorias e comparações científicas, ainda que sejam inconclusivas, parecem indicar empiricamente, ou seja, comprovadamente por A mais B, um vício humano bastante comum, algo mal resolvido no indivíduo em relação a si e à sociedade, algo que faz com que as pessoas tenham dificuldade de se alegrar pelo bem do próximo. Trata-se de uma ilusão, um equívoco na constatação da realidade, em que não se percebe que o bem do próximo repercute diretamente em seu próprio bem, algo que pode gerar consequências que ultrapassam a infelicidade, como a depressão e o suicídio. Aqui, a gente já pode começar a pensar que, desconstruindo essa imagem de Zenla como sendo perfeita, como tendo resolvido todos os problemas e todas as doenças, de fato não seja uma realidade, sim um jogo de marketing, tá? Porque se Jartran disse que há uma alta taxa de suicídios em Zenla e que sua própria esposa, mãe de Norin, de fato se suicidou, isso quer dizer que eles muito provavelmente não resolveram todas as doenças, ou eles não consideram as doenças como a depressão como sendo doenças, tá? Mas a depressão, ela é uma doença, entre várias outras coisas, envolve um desequilíbrio químico, né? Então, a gente começar a partir desse ponto já a desconstruir essa utopia e pensar que de fato eles não resolveram todos os problemas e que doenças como a depressão, como a dependência química de drogas, por exemplo, ainda são presentes.